Pergunta: se verdadeiramente nós somos peregrinos sobre a face da terra, por que exatamente nós não possuímos recordações da nossa verdadeira pátria que está nos céus? Uma vez que no livro de Filipenses capítulo 3, versículos 20, disse o apóstolo Paulo: mas a nossa verdadeira pátria está nos céus. Bom, se a nossa verdadeira pátria está nos céus, repito, então por que nós não possuímos recordações do lugar da onde nós saímos? Resposta simples: pelo mesmo motivo de que você não é capaz de se recordar dos seus primeiros meses de vida, pois durante os primeiros meses de vida você não sabia falar. E como a memória é construída em cima da comunicação verbal, podemos entender perfeitamente por que você não possui memória alguma da sua infância. E o mesmo se aplica também ao reino dos céus. A sua verdadeira pátria. Você não consegue se recordar absolutamente de nada, porque na eternidade a comunicação não é verbal, senão espiritual. Neste caso, podemos entender que a mente não é capaz de se recordar do que ela não é capaz de compreender. Você não é capaz de se recordar absolutamente de nada da sua verdadeira pátria, porque na sua verdadeira pátria que está nos céus, a comunicação não era verbal, senão espiritual. Veja bem, não me leva a mal. A palavra cor azul, a palavra azul, ela não serve absolutamente de nada para quem não tem um meio de comparação. Um exemplo. Falar a palavra azul, tentar descrever a cor azul para um cego de nascença é inútil, pois ele não tem meio de comparação. Assim, tentar se recordar da eternidade é inútil através de palavras, pois as palavras não revelam o verdadeiro. Falar a palavra espírito não revela o que é espírito, pois a verdadeira comunicação não é verbal, senão espiritual, pelo menos na eternidade. Então, logo podemos entender, repito mais uma vez, que a cor azul, falar esta cor para um cego de nascença, não ajudará o cego de nascença a compreender o que é azul. Tentar descrever a eternidade com palavras humanas não irá revelar o verdadeiro. Neste caso, podemos entender perfeitamente porque no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 44 e 47, disse Paulo: se há corpo natural, há também corpo espiritual. Mas não é primeiro espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é o Senhor dos céus. Pergunta: como exatamente o apóstolo Paulo sabia disto? Como exatamente ele sabia que se há corpo natural, há também corpo espiritual? Resposta simples, meu amigo. Porque Paulo, ele conseguiu despertar da sua verdadeira identidade aqui na terra. Por isso, tudo isso foi revelado a Paulo, conforme consta no livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 e 15. Ora, o homem natural, disse Paulo, não compreende as coisas do Espírito de Deus, mas o que é espiritual discerne bem tudo. A menos que você venha nascer de novo, nascer do Espírito, você jamais entenderá o que é um Espírito. Pois a palavra não revela o verdadeiro. A palavra, muito pelo contrário, ela não comunica, ela apenas tenta explicar, mas não revela, meu amigo. Repito mais uma vez, a palavra azul não revela a cor azul. Apenas traz a memória de quem já a ouviu antes. Quem já viu a cor azul, é muito simples associar a palavra com a cor, mas quem nunca viu a cor azul, não há um meio de associação, não há como associar a palavra com a cor. Não há como descrever o que é o reino dos céus, a menos que você venha se recordar do lugar da onde você primeiro saiu. Isto é nascer de novo. Neste caso, podemos entender perfeitamente porque no livro de Hebreus, capítulo 11, versículos 13 a 16, está escrito: todos estes morreram na fé. Estamos falando de Moisés, dos profetas e assim por diante. Todos eles morreram na fé, sem terem recebido a promessa, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de voltar.
Só há um meio de retornar à casa do Pai. Só há um meio de retornar à verdadeira pátria, se recordando do lugar da onde você primeiro saiu. Os profetas poderiam retornar ao reino dos céus se eles se lembrassem do lugar da onde eles haviam saído, pois eles confessaram que eram estrangeiros e peregrinos aqui na terra. Você pode confessar que você é estrangeiro e peregrino, mas isto não irá revelar a sua verdadeira pátria. Assim como, repito, a cor azul não revela o que é azul, a menos para quem já conhece a cor. Falar de espírito, falar da eternidade, falar do reino dos céus, falar da nossa verdadeira pátria, não irá revelar exatamente o lugar da onde você primeiro saiu. Você precisa despertar da sua verdadeira consciência espiritual através do corpo. Só desta forma você pode retornar ao lugar da onde você primeiro saiu. Você entrou neste mundo exatamente através da comunicação verbal. Você entrou neste mundo através do pensamento. E é através do pensamento que você tem a oportunidade de despertar do Espírito, pois foi o Espírito que se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação. Basta despertar da sua verdadeira identidade espiritual para poder retornar à sua verdadeira casa, pois a sua verdadeira pátria está nos céus, não aqui na terra. Até o próximo vídeo.